28 de abril de 1945. Esse foi o dia em que o poder de Benito Mussolini terminou em um necrotério improvisado. O corpo do ditador foi exposto, chutado e pendurado de cabeça para baixo em uma viga de ferro. Foi um dos desfechos mais brutais da história moderna. Por que o homem que comandou a Itália por 2 décadas terminou assim? A resposta está em uma vida marcada pela violência extrema. Mas antes do fim, houve o início em um vilarejo isolado. 29 de julho de 1883. Mussolini nasce em Predápio, no norte da Itália. O cenário era simples. O pai, Alessandro Mussolini, trabalhava como ferreiro. Ele era um socialista radical e admirador fervoroso de Karl Marx. A mãe, Rosa Maltoni, seguia o caminho oposto. Ela era professora primária, religiosa e focada na disciplina rígida. O nome do garoto não foi uma escolha aleatória. Alessandro o batizou como Benito, em homenagem a Benito Juárez, o líder mexicano que combateu potências estrangeiras. Desde cedo, o ambiente doméstico era um choque entre o radicalismo político e a ordem escolar. Mussolini não era uma criança comum. Ele era rebelde e frequentemente buscava o confronto físico. Na escola, a agressividade era sua marca registrada. Ao mesmo tempo, ele demonstrava talento com as palavras. Ele escrevia bem e falava com uma confiança incomum para sua idade. Aos 14 anos, os pais o enviaram para um internato católico rigoroso. O objetivo era conter seu temperamento. O plano falhou. O registro escolar detalha o motivo. Mussolini atacou outro estudante usando uma faca. Ele foi expulso imediatamente. O incidente não foi um caso isolado, mas um padrão de comportamento. À primeira vista, um estudante inteligente, mas na prática, um jovem perigoso. A característica violenta acompanharia cada passo de sua trajetória. Na filmagem de seus discursos anos depois, nota-se: os gestos são bruscos e o olhar é fixo. A agressividade da infância se transformou em uma ferramenta de controle estatal. Mas isso era apenas o começo. Depois, ficou muito pior. 29 de julho de 1883. Benito Mussolini nasce na província de Forli. Na juventude, ele escolheu o jornalismo e o socialismo. Escrevia para jornais de esquerda e defendia greves operárias. O objetivo era claro: derrubar o sistema estabelecido. Por que Mussolini mudou de lado? Ele era um líder socialista radical, mas a ambição pessoal superou a ideologia do partido. Em 1909, ele se mudou para Trento. Na época, o território pertencia ao Império Austro-Húngaro. Mussolini editou o jornal L'Avvenire del Lavoratore, o nome em português, O Futuro do Trabalhador. Seus textos eram ataques diretos ao governo local. A resposta foi rápida. Ele foi preso e expulso da região por agitação política. 3 anos depois, em 1912, ele já era uma figura central no Partido Socialista Italiano. Mussolini dominava os palanques. Suas palavras incitavam protestos e paralisações em massa. Ele era um mestre da retórica agressiva. 1914. A Primeira Guerra Mundial explode na Europa. Inicialmente, Mussolini seguiu a linha oficial do socialismo: neutralidade total. Ele afirmava que a guerra era um massacre de trabalhadores para o lucro de industriais. Mas o posicionamento durou pouco. À primeira vista, um pacifista convicto, mas na prática, um estrategista em busca de oportunidade. Ele mudou de ideia bruscamente. Mussolini passou a acreditar que o conflito traria poder e novos territórios para a Itália. Ele viu na guerra o motor para uma revolução nacionalista. Os socialistas consideraram o ato uma traição imperdoável. Em 1914, o partido expulsou Mussolini de seus quadros. Não havia caminho de volta. Agora um nacionalista fervoroso, ele fundou seu próprio jornal, Il Popolo d'Italia. As páginas promoviam o militarismo e o patriotismo radical. Ele não apenas escrevia sobre a guerra, ele exigia a entrada da Itália no combate. Em 1915, a Itália declarou guerra contra a Alemanha e a Áustria. Mussolini se alistou imediatamente. Ele foi enviado para as linhas de frente. No quadro, imagens de trincheiras lamacentas e frio extremo. Ele lutou como soldado comum até 1917. Nesse ano,
uma explosão de morteiro durante um exercício de treinamento o atingiu. Mussolini ficou ferido e recebeu a baixa médica. A guerra terminou em 1918. A Itália estava do lado vencedor, mas o cenário era de derrota interna. O país mergulhou no caos absoluto. Os soldados voltaram para casa esperando glória e recompensas. Encontraram uma economia em ruínas. A inflação destruía o poder de compra. Postos de trabalho simplesmente não existiam. A raiva crescia nas ruas de Roma e Milão. Na filmagem da época, nota-se veteranos de guerra mendigando e protestos violentos. O governo central era fraco e incapaz de agir. Grupos políticos rivais começaram a lutar pelo controle do país com armas nas mãos. O cenário para a ascensão de um novo tipo de líder estava pronto. 1919. Benito Mussolini viu o vácuo de poder e decidiu agir. Ele fundou o Face de Combatimento. Era um movimento político que misturava nacionalismo extremo, militarismo e autoritarismo absoluto. Mussolini fez uma promessa clara. Ele restauraria a antiga glória da Itália e esmagaria os comunistas. Para ele, a esquerda era a única culpada por todos os problemas do país. Seus seguidores eram conhecidos como camisas negras. Na prática, eram milícias violentas. Eles atacavam socialistas, destruíam sindicatos e espancavam oponentes políticos em plena luz do dia. O som de vidros quebrados e gritos tornou-se comum nas ruas italianas. No início, o movimento de Mussolini fracassou. Nas eleições de 1919, seu partido não conquistou uma única cadeira no parlamento. Mas a derrota foi temporária. Nos 5 anos seguintes, sua influência cresceu de forma constante. O governo era fraco e a população estava desesperada por uma figura de autoridade. Mussolini se apresentou como o único homem capaz de restaurar a ordem. Em 1921, ele fundou oficialmente o Partido Nacional Fascista. O apoio veio rápido. A classe média, os grandes empresários e a cúpula militar se uniram ao movimento. Todos tinham o mesmo medo: uma revolução comunista nos moldes russos. 1922. A Itália mergulhou em uma crise política total. Greves paralisaram as fábricas. Protestos tomavam as praças. A violência de rua era constante. Mussolini aproveitou o caos para planejar um golpe de Estado. 28 de outubro de 1922. Mussolini e seus camisas negras iniciaram a marcha sobre Roma. Eles exigiam que o rei o nomeasse primeiro-ministro. Milhares de homens fardados avançavam pelas estradas. Por que o exército não interveio? O rei Vítor Emanuel III tinha o poder de esmagar o movimento com as tropas oficiais. Mas ele hesitou. O monarca temia uma guerra civil sangrenta e acreditava que poderia controlar Mussolini assim que ele estivesse no gabinete. Foi um erro de cálculo fatal. 29 de outubro de 1922. O rei cedeu à pressão. Ele nomeou Benito Mussolini como o novo primeiro-ministro da Itália. Mussolini não perdeu tempo. Nos anos seguintes, ele desmontou peça por peça as instituições democráticas do país. Ele fechou jornais, baniu partidos e perseguiu juízes. Em 1925, ele já detinha o controle total e absoluto sobre a nação. A democracia italiana estava morta. Il Duce, o líder. Era assim que Benito Mussolini exigia ser chamado. Por quase 2 décadas, ele governou a Itália com um punho de ferro. Ele não apenas venceu a oposição, ele esmagou partidos, censurou jornais e transformou o país em um estado policial. Por que ninguém reagia? O medo era a ferramenta principal. Nas ruas, os camisas negras espalhavam o terror. Eles perseguiam, espancavam e silenciavam qualquer voz contrária ao regime. À primeira vista, uma nação unida. Mas na prática, um povo sob vigilância constante. Mussolini focava na imagem. Ele ordenou a construção de rodovias monumentais e a drenagem de pântanos insalubres. Queria vender a ideia de uma Itália moderna e imparável. No entanto, os números contavam outra história. A economia estava estagnada. A maioria dos projetos era propaganda cara, sem impacto real no bem-estar da população. Na década de 1930, a ambição cresceu. Mussolini queria um império.
Em 1935, ele ordenou a invasão da Etiópia. O exército italiano usou armas químicas e táticas brutais para aniquilar a resistência local. A Liga das Nações condenou o ataque, mas ninguém agiu. Mussolini sentiu-se invencível. Em 1936, ele encontrou um aliado. O ditador aproximou-se de Adolf Hitler. Ambos compartilhavam o ódio pela democracia e o desejo de expansão militar. Em 1939, o Pacto de Aço foi selado. Era uma aliança militar formal entre a Itália fascista e a Alemanha nazista. Ouve-se o som das botas marchando. A Segunda Guerra Mundial começou em 1939. Mussolini hesitou no início, mas em 10 de junho de 1940, ele tomou sua decisão. Declarou guerra contra a Grã-Bretanha e a França. Ele previu uma vitória rápida e a conquista de novos territórios. Mas a realidade do campo de batalha foi diferente. A Itália não estava preparada para um conflito longo. As campanhas militares tornaram-se desastres em sequência. O exército falhou na Grécia. Sofreu perdas massivas no norte da África. Foi humilhado nas estepes congeladas da Rússia. Na filmagem da época, nota-se: o entusiasmo das massas desapareceu. Em 1943, a derrota era iminente. O apoio popular evaporou. A fome e os bombardeios mudaram o cenário interno. Em meados de 1943, o controle de Mussolini sobre o poder começou a desmoronar. Não havia mais para onde fugir. 9 de julho de 1943, os aliados desembarcam na Sicília. Esse foi o começo do fim para a Itália na Segunda Guerra Mundial. O exército italiano estava em colapso. Soldados abandonavam posições. O moral das tropas era inexistente. Nas cidades, a população passava fome e enfrentava o cansaço de anos de privação. Por que o regime não reagiu? A estrutura de poder estava podre por dentro. O comando militar sabia que a derrota era questão de tempo. A guerra estava perdida. O rei Vítor Emanuel III e a alta cúpula do governo entenderam o sinal. Eles precisavam descartar o ditador para salvar a monarquia. Em 24 de julho de 1943, o Grande Conselho Fascista se reuniu em segredo. Foi uma sessão tensa e longa. Os membros votaram contra a liderança de Mussolini. Ele estava isolado. No dia seguinte, 25 de julho, o ditador foi convocado ao Palácio Real em Roma. O rei falou de forma direta. Mussolini não era mais o chefe do governo. O marechal Pietro Badoglio assumiria o comando da Itália imediatamente. No vídeo da época, nota-se o silêncio nas ruas enquanto a notícia se espalhava. Mas a queda não foi apenas política. Ao sair do palácio, Mussolini foi cercado. Policiais o prenderam ali mesmo, no pátio. O governo temia uma reação violenta dos camisas negras. Por isso, iniciaram um jogo de transferência de prisioneiro. Mussolini foi levado de um lugar para outro em segredo absoluto. O destino final foi o Hotel Campo Imperatore. É uma construção isolada no topo do Gran Sasso, na região de Abruzzo. O acesso era quase impossível, feito apenas por teleférico. O objetivo era claro: isolamento total, sem rádio, sem contatos, sem chances de fuga. À primeira vista, o país estava em paz, mas na prática, o caos era total. Em 8 de setembro de 1943, a Itália mudou de lado. O governo assinou o armistício e se rendeu oficialmente aos aliados. A aliança com Berlim acabou. Tropas italianas largaram as armas contra os americanos e ingleses. Em muitos postos de controle, os soldados italianos abriram fogo contra os seus antigos aliados alemães. A Alemanha não aceitou a traição. O território italiano virou um campo de batalha entre ex-parceiros. Mas a história de Mussolini ainda teria um capítulo final. 12 de setembro de 1943. 12 planadores alemães cortam o céu sobre as montanhas dos Apeninos. Adolf Hitler não aceitava a queda de Benito Mussolini. Ele ordenou o impossível, a Operação Carvalho. Por que arriscar tropas de elite por um ditador deposto? Hitler precisava de um símbolo. O resgate foi cirúrgico e violento. Paraquedistas alemães pousaram nos arredores do Hotel Campo Imperatore, a mais de 2.000 metros de altitude. Os guardas italianos,
pegos de surpresa, não ofereceram resistência. No relatório da operação, nota-se: nenhum único tiro foi disparado. Mussolini estava livre, mas o preço seria alto. Hitler instalou Mussolini no norte da Itália. Criou-se a República Social Italiana, o Estado fantoche de Salò. À primeira vista, Mussolini ainda era o líder, mas na prática, ele era um prisioneiro de luxo dos alemães. Mussolini agora era apenas uma sombra. Ele não tinha exército próprio, não tinha autonomia. No quadro das reuniões de gabinete, percebe-se: as decisões vinham de Berlim, não dele. O ditador passava os dias despachando documentos sem valor, enquanto o mundo lá fora queimava. Ele sabia que o fim estava próximo. Abril de 1945. O mapa da guerra mudava a cada hora. A Alemanha nazista colapsava sob o peso do avanço aliado por todos os lados. A Itália mergulhava no caos absoluto. Na filmagem da época vê-se cidades inteiras em ruínas e estradas bloqueadas. Guerrilheiros da resistência italiana, os partisans, fechavam o cerco. Cidade após cidade era libertada. O regime fascista se desintegrava como papel seco. Não havia mais para onde fugir. Mussolini percebeu que o tempo havia acabado. Seus apoiadores mais leais desapareceram durante a noite. Os arquivos foram queimados. Até os oficiais alemães, seus únicos aliados restantes, já negociavam a rendição pelas suas costas. Ouve-se apenas o som dos comboios em retirada. Mussolini estava sozinho. Ele não tinha mais exército, não tinha mais poder e não tinha mais saída. O destino estava selado. 25 de abril de 1945. A guerra estava perdida. Benito Mussolini estava em Milão, cercado por um regime que desmoronava. O plano original era organizar uma última resistência contra os aliados. Mas a realidade era outra. Por que Mussolini não lutou? Ele esperava lealdade, mas encontrou apenas abandono. Ao chegar na cidade, ele percebeu que não restava ninguém para seguir suas ordens. A população de Milão iniciou uma rebelião em massa. Os guerrilheiros partisãs tomavam o controle das ruas, bloco por bloco. Naquele momento, o cardeal Alfredo Ildefonso Schuster tentou intervir. Ele ofereceu uma mediação para a rendição oficial do ditador. Mussolini encontrou os líderes do Comitê de Libertação Nacional. Eles exigiam a renúncia imediata. Ele recusou. O ditador ainda acreditava em uma rota de fuga para reorganizar suas forças em algum lugar remoto. Não havia tempo. Mussolini e um pequeno grupo de fascistas saíram de Milão às pressas. O destino era Como, ao norte. No quadro nota-se: o comboio partiu sem um plano de fuga definido. À primeira vista, ele tentaria chegar à Alemanha, mas na prática, as estradas estavam bloqueadas e o exército alemão estava em frangalhos. A nova decisão foi seguir para a Suíça. Ele buscava um território neutro para evitar a captura e o fuzilamento. Mas Mussolini não estava sozinho. Clara Petacci, sua amante, negou-se a abandoná-lo. Ela insistiu em ficar ao seu lado até o fim. O grupo também contava com oficiais fascistas de alto escalão e soldados alemães. O risco era extremo. Para tentar passar despercebido, Mussolini removeu suas insígnias. Ele vestiu um sobretudo cinza da Luftwaffe e um capacete de soldado alemão. O objetivo era se misturar ao comboio de retirada das tropas da SS. O grupo seguiu pela estrada que margeia o Lago de Como. O plano parecia simples: esconder o ditador entre os alemães, atravessar os postos de controle dos partisãs e cruzar a fronteira suíça. Mas o esquema começou a falhar. 27 de abril de 1945. O comboio de Mussolini parou. À frente, uma barreira bloqueava o caminho. Os eventos aceleraram. O destino de Mussolini estava agora nas mãos de seus inimigos. 27 de abril de 1945. O destino final era Dongo, às margens do Lago Como. A região estava sob controle total da 57ª Brigada Garibaldi. Eram combatentes da resistência comunista. Eles vigiavam cada centímetro da estrada. O objetivo era claro: impedir a fuga de qualquer líder fascista para a Suíça. Por que Mussolini escolheu esse caminho?
Ele acreditava que o uniforme alemão seria um disfarce perfeito, mas a vigilância dos partisãs era implacável. Pierre Luigi Bellini e Urbano Lázaro comandavam o bloqueio. Quando o comboio de Mussolini se aproximou, os partisãs fecharam a via. Eles exigiram a rendição imediata das tropas alemãs. Os soldados do Reich sabiam que a guerra estava perdida. Eles entregaram os fuzis e abriram as portas dos caminhões sem disparar um único tiro. À primeira vista, um transporte militar comum, mas na prática, uma rota de fuga para a cúpula do regime. Os partisãs iniciaram a revista. Eles retiraram ministros e oficiais de alta patente de dentro dos veículos. No fundo de um dos caminhões, um homem permanecia imóvel. Ele usava um sobretudo militar alemão e um capacete pesado. Estava encolhido, tentando se misturar aos soldados estrangeiros. No quadro, Urbano Lázaro se aproxima do caminhão. Ele percebe algo errado. Um soldado baixo, troncudo e com o rosto pálido chamou sua atenção. O capitão Lázaro notou que o homem tremia levemente. Ele reconheceu o formato do queixo e a intensidade do olhar. O comando foi curto. Saia do caminhão. O homem obedeceu em silêncio. Ele não ofereceu resistência. Quando retiraram o capacete e o casaco, a farsa acabou. Era Benito Mussolini. Ele parecia exausto. O vigor dos discursos na Piazza Venezia tinha desaparecido por completo. Na filmagem da época, nota-se: Mussolini caminha com dificuldade, cercado por homens armados. Os partisãs o levaram para uma casa de fazenda no vilarejo de Bonzanigo. O local era isolado e seguro. Durante a noite, o comando da resistência discutia o próximo passo. O dilema era simples. Alguns queriam entregar o ditador às forças aliadas para um julgamento internacional, mas a maioria exigia uma solução imediata. Mas isso era apenas o começo. O clima de vingança era forte demais para ser contido pela burocracia militar. Não havia margem para erro. Mussolini não era mais um líder de Estado. Ele era um prisioneiro do povo que o seguiu por 2 décadas. A decisão foi tomada antes do amanhecer. Ele não sairia daquela região com vida. Assim terminou a fuga do Duce. 28 de abril de 1945, 8 da manhã. O céu sobre o norte da Itália estava cinza e carregado. A guerra na Europa chegava ao fim, mas em um vilarejo perto do Lago Como, o destino de Benito Mussolini seria selado. Por que o ditador não teve um julgamento? A resposta era simples. O Comitê de Libertação Nacional em Milão não queria riscos. Eles enviaram ordens diretas para a execução imediata. O escolhido para a missão foi o líder partidário Walter Audísio, conhecido pelo codinome Coronel Valério. Às 2 da tarde, Audísio e um pequeno grupo de partidários armados chegaram à fazenda onde Mussolini estava preso. O grupo não perdeu tempo com conversas. Eles ordenaram que Mussolini e sua amante, Clara Petacci, entrassem em um Alfa Romeo vermelho. Na filmagem da época, nota-se: a estrada estava deserta. O carro percorreu o trajeto curto até Giulino di Mezzegra, um vilarejo pacato a poucos quilômetros de distância. O motor parou em frente ao portão da Vila Belmonte. Os partidários ordenaram que o casal saísse do veículo. À primeira vista, Mussolini parecia derrotado. Mas na prática, ele ainda era o símbolo do fascismo que os rebeldes queriam apagar. Petacci se recusou a soltá-lo. Ela segurava o braço de Mussolini enquanto os soldados os posicionavam contra um muro de pedra abaixo. O som do metal batendo no concreto ecoava no silêncio da vila. 16h10. Walter Audísio ergueu sua submetralhadora francesa MAS 38. Ele puxou o gatilho. A arma falhou no primeiro instante. Audísio sacou uma pistola, que também travou. Ele pegou a arma de outro soldado e disparou uma rajada. Os tiros atingiram o peito de Mussolini. Petacci gritou e tentou se jogar na frente das balas. Ela foi atingida várias vezes antes mesmo de tocar o chão. O sangue manchou a terra úmida. Mas isso era apenas o começo. O grupo não parou de atirar. Eles descarregaram o restante da munição no corpo de Mussolini, que já estava sem vida. Relatórios médicos sugerem que o ditador recebeu mais de 12 impactos. Outras fontes afirmam que mais de 40 projéteis perfuraram o cadáver.
O ódio acumulado por anos de ditadura se transformou em chumbo. Para aqueles homens, a morte rápida não era suficiente. Era preciso destruir o símbolo. Os corpos foram carregados para um caminhão. Assim terminou o regime. 28 de abril de 1945. Benito Mussolini e sua amante, Clara Petacci, estavam mortos. Seus corpos foram jogados na caçamba de um caminhão de carga, junto com os cadáveres de outros oficiais do alto escalão fascista. Não houve tentativa de esconder o que aconteceu. Pelo contrário, os partidários queriam que todos vissem. Por que desfilar com mortos por quilômetros? A resposta era simples. O medo precisava mudar de lado. O caminhão percorreu diversas cidades, exibindo a carga humana para quem estivesse na estrada. Na madrugada de 29 de abril, o veículo entrou em Milão. A notícia já havia se espalhado por rádio e boca a boca. Milhares de pessoas cercavam as ruas. O destino final era a Piazzale Loreto, uma praça pública que carregava um peso histórico sangrento. A escolha do local foi estratégica. 10 de agosto de 1944. Naquela mesma praça, o regime de Mussolini executou 15 combatentes da resistência. Os corpos dos opositores foram deixados no chão, sob o sol forte e cobertos por moscas. Serviam de aviso para qualquer um que desafiasse o fascismo. 9 meses depois, o cenário se inverteu. O caminhão parou no centro da praça. As portas traseiras abriram. Os corpos foram despejados no asfalto como pilhas de lixo. No vídeo da época, observa-se a massa humana avançando de uma só vez. A multidão explodiu. Pessoas chutavam a cabeça e o rosto de Mussolini com botas pesadas. Outros cuspiam no cadáver. Homens puxaram pistolas e dispararam mais balas contra o corpo já sem vida. O som dos tiros era abafado pelos gritos da massa. Clara Petacci não foi poupada. Ela não tinha poder político real, mas para a multidão era uma extensão do ditador. Seu corpo foi pisoteado e golpeado. As roupas foram rasgadas. A violência era frenética. À primeira vista, parecia um caos descontrolado. Mas na prática, era um acerto de contas público. Os outros oficiais fascistas também sofreram a mesma degradação. No entanto, Mussolini era o alvo principal. O ódio acumulado por 2 décadas desabava sobre um único homem. Ouvia-se o som de ossos quebrando sob os chutes. O rosto do ditador tornou-se irreconhecível. O ritual de humilhação estava longe de terminar. Naquele momento, o símbolo do poder absoluto havia se transformado em nada mais que carne mutilada no chão de uma praça. 28 de abril de 1945. A execução não foi o fim. Após horas de espancamentos, cusparadas e disparos, os guerrilheiros decidiram que a morte era insuficiente. O grupo arrastou os corpos até um posto de gasolina na extremidade da praça. No local, encontraram uma viga de metal. Por que expor os restos mortais de forma tão brutal? A resposta era clara. O medo precisava mudar de lado. Os corpos de Benito Mussolini, Clara Petacci e outros 4 líderes fascistas foram içados pelos pés. Os milicianos usaram cordas grossas e ganchos de açougue. À primeira vista, uma execução pública. Mas na prática, um espetáculo de ódio acumulado. Na filmagem da época, nota-se, a multidão se amontoa para chutar os cadáveres pendurados. O cheiro de sangue e gasolina dominava o ar. Ouve-se o som de gritos e insultos em meio ao caos da praça. A brutalidade chocou até os aliados. Winston Churchill registrou sua desaprovação. Para o líder britânico, a execução era um ato de guerra, mas a mutilação pública era barbárie pura. No entanto, para os italianos nas ruas, o sentimento era outro. Aquilo representava o acerto de contas por 20 anos de ditadura e fome. Não havia espaço para piedade. Depois de várias horas de exposição, o comando militar ordenou a retirada dos corpos. Os restos mortais foram colocados em caixões de madeira barata. Caminhões levaram a carga para o necrotério local. Mas surgiu um problema logístico. Onde esconder o corpo de um ditador? O governo temia que o túmulo virasse um santuário para fanáticos. Por isso, enterraram Mussolini em uma cova sem identificação no cemitério de Musocco,
nos arredores de Milão. Mas o silêncio durou pouco. Em 1946, o cadáver desapareceu. Um grupo de fascistas radicais violou o túmulo e roubou os restos mortais. Começou uma perseguição por toda a Itália. Os sequestradores escondiam o corpo em conventos e vilas, tentando organizar um funeral heróico. As autoridades levaram meses para recuperar o cadáver. Por 11 anos, o governo italiano manteve os ossos de Mussolini escondidos em locais secretos. Apenas em 1957, após pressão da família, o Estado cedeu. O corpo foi enviado para sua cidade natal, Predápio. Hoje, o túmulo em Predápio permanece aberto. No quadro, visitantes em silêncio diante do mármore. Alguns são militantes que ainda fazem a saudação romana. Outros são apenas turistas movidos pela curiosidade histórica. A história foi interrompida, mas o local continua sendo um ponto de tensão.